Fechada com você, fechada com a verdade. Sabino, ontem o governo federal, através do vice-presidente da República e ministro Geraldo Alckmin, anunciou um pacote de medidas para tentar conter o preço dos alimentos. É claro que é uma jogada política também, porque o preço dos alimentos está trazendo uma impopularidade ao presidente Lula e à gestão dele como um todo, mas é também algo que interfere diretamente no nosso dia a dia, no nosso bolso. Vamos então agora conversar com o Andrés Ruiz, que é repórter do canal AgroMais, o nosso canal voltado ao agronegócio aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. E ele vai trazer um panorama geral do que foi anunciado, uma análise, o que o agronegócio está pensando em relação a esse anúncio. Andrés, o mais importante de tudo foi o anúncio feito por Geraldo Alckmin de que vai zerar as tarifas de importação para itens da cesta básica, né? Bom dia para você, muito obrigado pela participação. Bom dia, Vitor. Bom dia, Sabino, e a todos aqui que nos acompanham. É isso mesmo. Bom, primeiro respondendo à sua pergunta, o setor está cauteloso em relação a essa medida, porque ele entende que imediatamente é uma medida ineficaz. O que o governo fez? Zerou o imposto desses itens, como você falou, de carne, café, açúcar, milho, azeite, itens que a gente tem uma massiva produção nacional aqui dentro. Então, esses itens, né, o Brasil só importa, 1% deles, porque a oferta nacional de fato supre essa demanda. Então, a curto prazo, o que o governo entende? Que zerar essas alíquotas de importação significa que grandes importadores e distribuidores de alimento vão poder optar por um alimento mais barato vindo de fora, o que estimularia a concorrência e antes isso não acontecia desse jeito. Porém, é sempre importante ressaltar que quase todos os especialistas afirmam que o efeito ele é maior a curto prazo, porque ele não resolve o problema dos altos preços aqui no mercado interno. Por quê? Porque o alto custo dos alimentos, ele enfrenta vários problemas logísticos. Alta carga tributária interna, desequilíbrio fiscal, o dólar alto, né? O Brasil ele é dependente de insumos e fertilizantes que vêm de fora, de maquinários, até de combustível refinado. Então, pensa, o combustível que vai servir para o transporte dos alimentos, se ele estiver alto porque o dólar está alto, a gente ainda vai ter problema logístico em relação ao preço dos alimentos. Também problemas de armazenagem, enfim. Isso é o que a própria frente parlamentar da agropecuária soltou em nota, alegando que, beleza, o problema pode resolver em alguma medida, mas não vai ser resolvido por inteiro. E o que o setor quer, né? A frente parlamentar da agropecuária, o setor produtivo, que se reuniu de fato com ministros da agricultura, com ministro do desenvolvimento agrário, com a presidência para resolver isso, né? É que a gente precisa corrigir custos de produção aqui dentro, a gente precisa trazer juros menores para o Plano Safra, que recentemente foi interrompido e causou uma revolta aí da bancada, e a gente também precisa facilitar ações de crédito rural, aumentar a disponibilidade interna de farelo de milho de soja para ração animal. Então, assim, o custo de produção do milho aumentou 30%. O que acontece é que, para a proteína animal como ovo, como carne bovina, como frango, a gente precisa garantir esses estoques aqui dentro. E como o Brasil só importa 1% de todos esses alimentos que vão ter a alíquota zerada, fica o questionamento, de fato, até que ponto esse problema vai resolver a médio e longo prazo a questão do preço dos alimentos, né? E como outras medidas, o próprio governo federal anunciou que quer voltar com o estoque regulador da Conab, para quê? Para garantir, justamente em momentos críticos como esse, uma oferta e estabilidade maior, porque se um produtor de café, por exemplo, está vendendo lá o café dele, exemplo, a R$ 20, o que acontece é que a Conab pode comprar esse café a R$ 20 e quando o café tiver 30, ele pode vender pelo preço que ele comprou, para garantir lá essa estabilidade. Enfim, várias outras medidas aí que são cabíveis, né, para diminuir o preço dos alimentos, mas a FPA, a bancada do agro como um todo,
considera essa uma medida ineficaz. André Suiz, repórter do canal AgroMais, do Grupo Bandeirantes, que é especializado nas notícias dos agronegócios como um todo aqui no Brasil. E Andrés, eu queria te perguntar sobre a negociação, né? O mercado reagiu a esse anúncio, mas o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, deixou claro que tudo o que foi anunciado foi conversado anteriormente. Talvez esse não seja um recado de que, na verdade, o que o governo e também os que participaram dessa negociação querem é mesmo um resultado a curto prazo, para agora? Sim, Vitor, de fato, o resultado a curto prazo ele é necessário porque a gente está, de fato, vivendo esse momento crítico. A questão é que você aliviar o peso no bolso agora do consumidor, que ainda é incerto isso, é, é você ver, beleza, daqui a 3, 4 meses a gente vai ter um novo plano safra, o que vai estar garantido nesse plano safra para o produtor? Ele foi consultado nessa medida? Então, assim, foi conversado de fato com o setor produtivo, o setor produtivo tem os seus pedidos também para o governo federal, e essa negociação, a espera dela é de que daqui a algum tempo eles voltem a se reunir de fato com o executivo para a gente ver o que pode ser feito para manter o alimento barato, sabe? Porque realmente uma medida a curto prazo ela alivia aqui o consumidor, mas há de se pensar, existem outros gargalos logísticos, existem outras medidas a serem feitas. Andrés, e qual seria uma solução ou uma medida que teria um impacto importante a médio e longo prazo? Bom, a FPA soltou justamente esses 20 pedidos, foram 9 a curto prazo e 11 a médio e longo prazo ontem, alguns dos quais eles consideram, por exemplo, não depender mais exclusivamente de rodovias, é feito a médio e longo prazo, você investir em malha ferroviária, porque isso barateia, de fato, um combustível de caminhão, ele acaba sendo mais caro do que um de trem, para você levar um alimento que sai, por exemplo, do Mato Grosso para o Piauí, vamos supor assim. Enfim, rever operações de crédito rural. Hoje o produtor rural, ele acaba tendo que comprar, mesmo com o Plano Safra, comprar insumos para a produção dele num valor muito alto. Se o governo conseguir cobrir esses juros, ele consegue aumentar a oferta. Então, a gente aqui, com o aumento da oferta, acaba tendo, de fato, essa diminuição do preço. Em relação a essas medidas de curto, e médio e longo prazo, né, a gente tem ali, por exemplo, também recuperar estradas vicinais para melhorar o escoamento. Recentemente, o governo federal lançou um plano de escoamento da safra para garantir justamente essa queda no custo de produção. O escoamento hoje é um gargalo logístico do Brasil. A gente tem situações de subvenção ao seguro rural também, que me veio à cabeça agora, porque o seguro rural, com o problema do Rio Grande do Sul no ano passado, por exemplo, aquela crise do arroz toda, se o produtor rural tivesse melhores prêmios em relação ao seguro rural, ele poderia, de repente, garantir uma reestruturação da produção dele, e o importante é estar sempre garantindo essa oferta nacional, sabe, Vitor? Entendido. Gostaria de agradecer aqui a participação do Andrés Ruiz, repórter do canal AgroMais, do Grupo Bandeirantes de Comunicação, que produz conteúdo especializado sobre o agronegócio. Participou aqui com a gente, falando um pouco mais sobre essas importantes medidas anunciadas pelo governo federal. Um abraço, bom trabalho por aí, obrigado. Obrigado, Vitor. Até mais.